os meus olhos ao céu. Seja bem-vindo ao Transformados para Transformar. Aqui nós somos unidos por um só propósito. Hoje eu tenho a honra de apresentar o pastor Gustavo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Conta um pouquinho da tua história, mas primeiro nós vamos começar chamando a atenção de Jesus Cristo. Mas eu quero falar com você que está em casa. Não esqueça de adicionar a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Não deixe de seguir a gente e segue a gente também no TikTok. Pastor, vamos iniciar com uma oração em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Isso. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, eu venho te apresentar, Senhor, esta noite, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, e vemos te agradecer, porque estamos aqui debaixo de um propósito, Pai, debaixo de uma direção. Pai, eu venho te pedir que cada um que está assistindo, Pai, a esse projeto, a esse trabalho, Pai, eu venho profetizar que vidas vão ser alcançadas, eu venho profetizar que pessoas vão ser transformadas, Senhor, de depressão, de crise de ansiedade, Senhor, joga por terra toda a barreira e nós profetizamos que será um grande, Pai, trabalho em agir da tua obra, em nome de Jesus. Amém. Pastor, quem era você antes da cruz e quem é você depois da cruz? Então, né, eu vou resumir basicamente essa minha vida, porque a gente sabe que a palavra vai dizer que é um tempo para tudo, né? Meu E hoje eu ser um pastor para mim é uma honra, porque hoje em dia as pessoas veem a gente na igreja, vê a gente cantar, vê a gente entregar a revelação, mas ninguém sabe da onde vem a raiz. Eu digo muito que a nossa vida é igual uma árvore. Tem uma semente e tem alguém que rega, mas tem alguém que poda. Então, eu Repete pra sempre gente. Bonito isso eu aí. vou melhorar isso aqui, porque eu aprendi que a nossa vida é igual uma árvore. Tem alguém que planta, só que Deus sempre vai levantar alguém para regar o projeto. Porque a parte principal nunca é quem planta, é quem rega, porque quem rega é aquele que acredita, entendeu? Então, eu sempre fui da igreja, eu sempre fui do berço, eu sempre fui ali do ministério, eu gostava de louvar, gostava de cantar, gostava de bateria. Só que chegou uma fase na minha vida que muitos não sabem, que é a parte mais difícil do jovem, Sérgio, que é a parte da adolescência. Poxa, como assim, pastor? Que é a parte que a gente quer conhecer coisas que muitas vezes a gente Curiosidade, não né? quer pular etapa, mas o inimigo ele mostra uns campos pra gente que traz curiosidade. Porque o maior problema da juventude é a curiosidade. Como assim, pastor? O telefone ele é algo simples, é uma plataforma calma, tranquila. Mas quando você usa de forma diferente, que gera curiosidade, você acaba entrando em ambientes que não é para você entrar. Meu Deus. Então, eu sempre fui do berço. Só que quando chegou a época mais difícil para todo mundo, irmão, isso aqui eu não tenho vergonha de dizer, porque hoje para mim é um testemunho. Mas para pessoas pode ser uma dificuldade, Sérgio, que é a palavra carnaval. O nome já fala. Carnaval é uma festa específica para carne, para você fazer prazeres da sua vontade. Então, nessa época me gerou um trauma. Por quê? Porque foi quando eu abri mão de tudo. Porque todo mundo dizia, tem nada a ver, faz, é normal. E o tem nada a ver traz um problema muito grande lá na frente. Você é um É por diabo, né? isso. Você tem nada a ver com o Isso. diabo. Porque o tem nada a ver é como se fosse o inimigo dizendo, pode fazer que nunca vai acontecer nada. Só que Deus fala assim, ó, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, eu aprendi que hoje, o que eu escolher amanhã eu vou refletir no meu futuro. É o poder da escolha. Entendeu? A Bíblia vai dizer o quê? Adão e Eva estão no jardim. Adão escolheu, mas Adão diz que foi a mulher que induziu. Ela não mandou ele comer. Ela falou que podia. Então, quando a gente Oh, começamos bem. escolhe fazer, a gente não tem que culpar ninguém. Existe um problema da nossa geração. E eu abro um parênteses aqui, só para não te cortar, que toda vez que você escolher cair, você não pode culpar ninguém, Sérgio. Porque ninguém vai te induzir a se matar, ninguém vai te induzir a pecar. Você que plantou isso. E quando você planta algo ruim, você colhe algo ruim. Não tem como fugir disso. Entendeu? Porque a Bíblia fala o quê? Que a nossa boca fala o que o nosso coração tá cheio. Meu Deus. Forte. Entendeu? Então, eu caí por quê? Porque eu deixei aquilo entrar. A nossa luta nunca vai ser contra quem está do nosso lado, vai ser contra a carne e o espírito.
E como eu estava me revestindo e eu desviei o olhar para o carnaval, eu caí. Por quê? Ah, pastor, mas cair é normal. Não é normal, irmão. A Bíblia diz que Davi ele era bom de guerra. Mas Davi teve um problema, Sérgio. Qual foi, pastor? Quando Deus mandou ele para a guerra, ele ficou dentro do palácio. E nem sempre é bom você ficar dentro do palácio. Porque o palácio te traz conforto, mas também te traz vulnerabilidade para o teu adversário. É mente vazia, né? Entendeu? Quanto Meu mais a Deus. tua mente está em movimento, quanto mais você trabalha para Jesus, menos tempo você tem de pecar. Entendeu? Então, eu tive que aprender o cair. E outra, toda vez que você cair, irmão, isso aqui é dica fácil que eu aprendi. Você não tem que procurar se justificar, você tem que procurar se erguer. Porque todo caído quer mostrar porque caiu, só que Deus não quer saber como caiu. Deus quer que levante. Deus quer saber como você vai se levantar. Isso é Entendeu? forte. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui, pastor. Porque aquela palavra diz o que? 2 Reis 6. A lâmina do machado caiu. Ele não perguntou, como? Ele só falou, aonde caiu? Como caiu? Então, Deus está dizendo algo para alguém que está assistindo esse podcast. Eu não quero saber como você caiu, se foi na bebida, se foi na droga. Deus está dizendo assim, ó, é hoje que você quer se levantar? Essa é a palavra. Cair é fácil, Sérgio. O problema é se levantar. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem se levantar porque fica procurando. Como? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Não tem que ser assim, né, pastor? É exato, porque a gente não precisa, irmão, a gente tem que entender uma coisa. Eu aprendi isso no Evangelho. Toda vez que você cair, o seu vínculo vai mudar. Mas toda vez que você se levantar, aí você vai saber quem está do seu lado. Isso é forte, pastor. Porque o cair revela Meu Deus. e o levantar afasta. Porque aquela pessoa tá te olhando daqui a Entendeu? pouco você fica lá embaixo. A pessoa já está ali desejando o teu cair. Meu Deus. Mas enquanto tem alguém desejando você cair, você só está se levantando. Por quê? Todo crescimento gera desconforto para quem quer ficar no raso. Meu. Como assim, pastor? Daniel está dentro da Babilônia, mas a Babilônia não está dentro de Daniel. Aí Daniel está dizendo, Nabucodonosor quer me parar, Nabucodonosor quer que eu sento na mesa. Mas como é que eu vou me vender porque eu sei aonde veio a minha essência? Quem sabe de onde veio não se corrompe por qualquer coisa. É por isso que tem pessoa que cai fácil. Por quê, pastor? Porque não sabe valorizar da onde tirou a sua essência. E uma vez que você escolhe se vender, você não pode voltar atrás. Porque você não se torna mais um servo ou uma serva, você se torna um produto na mão de quem te Meu comprou. Deus. O senhor falou agora, perdão, Né? me fez lembrar que aquela passagem que diz que esqueci o nome, deixa eu lembrar aqui. É tudo ao vivo, aqui é ao vivo, fica à vontade. Jesus está aqui, irmão. O senhor vai lembrar que quando, naquela época atrás, a Bíblia vai dizer que os discípulos, quando eles viam que aqueles pessoal tinha necessidade, quando eles tinham um terreno, eles vendiam. Pegou esse mistério? Eles pegavam os terrenos, quando tinham os terrenos, eles vendiam. Só que teve um Isso é forte. que ele achou que Deus não estava de olho. Ele pegou o terreno que já era. O terreno, pastor, já era dele. Automaticamente o terreno era dele. A propriedade já estava na mão. Mas o que ele fez? Usou. Usou e vendeu. Ele pegou a metade, guardou e deu a metade para o apóstolo. Nossa, já peguei, entendi. Pegou? Só que o apóstolo vai chamar ele e vai falar: por que você fez isso? Deixou o diabo entrar no seu coração. Se eu não me engano, é Ananias, né? Só que ele vai dizer: mas por que você deixou o diabo entrar no seu coração? E se a gente pegar para ler, a gente vai perceber que já era dele. Aquilo que Deus te entrega já é teu. Aí você vai ficar terceirizando, vai vender algo que já é teu. Ele morreu. Deus matou ele. Aí chamou a esposa dele, deu a oportunidade para ela se defender, porque ela poderia falar: não, senhor, infelizmente eu errei. Deixei meu esposo entrar na minha mente, mas ela não. Nós vendemos por esse valor. E assumiu. Assumiu e morreu de novo. É, porque o problema não é você vender. O problema é você reconhecer. Meu Deus.
E ela teve a oportunidade de reconhecer que estava errado. Ali era um conserto. E tem gente, pastor, que está errando. Tem gente que Deus deu o talento para estar na igreja, está se vendendo para o mundo. Você falou aí desse mistério que Ananias e teve, né? Safira. Ananias e Safira, isso. Deus também falou aqui comigo algo também sobre 2 Reis 5. Geazi, ele fica leproso porque ele quer pegar coisa que o profeta já falou que não é para Que ele Deus pegar. está falando aí. Fica ligado. Porque irmão, bota uma coisa na sua cabeça, Deus nunca vai te dar algo amaldiçoado. E tem gente que tá pegando maldição e tá falando que é benção. Eu vou melhorar isso aqui. Ah, mas Deus me deu esse casamento. Deus não vai te dar casamento de outro lugar, irmão. Tudo que Deus te dá é seu. E não pode tomar de ninguém. Exato. Meu Deus, Porque isso- Deus não terceiriza. Deus não vai te dar um carro para te dar e vender pro teu irmão do lado. Não, Deus vai te dar teu. Porque tudo que Deus dá, eu aprendi uma coisa, Sérgio. Deus não traz confusão. E tudo que te traz confusão, Deus não tá. Vai apertar mais um pouquinho. Eu aprendi que a maior dor do crescimento é você crescer no meio da exortação. Porque se tem exortação, tem crescimento. Quando você não é exortado, você não cresce. Por quê, pastor? Porque a exortação exige obediência. E você conhece o crente quando ele obedece. Como é que eu vou falar para você que esse copo aqui é meu e a primeira pessoa que passa ali eu vender, se Deus já falou que tem que ficar aqui? Tem gente que está tirando coisa do lugar que Deus falou que não é para tirar. Meu Deus. Falar de obediência, pastor. A Bíblia relata em João que Jesus estava num casamento. E a mãe de Jesus vai dizer que o vinho acabou. E Jesus vai falar: o que tem eu contigo se não é chegar na minha hora? Só que a gente consegue perceber aqui que Jesus, ele falou que não era chegada a hora dele, mas ele teve obediência porque ela era a mãe dele. Diferenciou. Ele poderia não fazer, mas ele percebeu que ali era a mãe dele, tem que ter O obediência. respeito. Então, por causa daquele respeito, ele fez o milagre. Eu vou melhorar. E aquele servo que estava ali quando a mãe dele vai dizer: faça tudo o que ele. Então ali houve um milagre. Muitas das vezes tem gente que quer receber o milagre, mas não quer obedecer. A transformação do vinho só teve por causa da obediência. Começou em Jesus. O profeta deu a direção e o corpo, Entendeu? porque a gente vive uma geração que quer ter uma vida de milagre. Só que não quer ter uma vida de obediência. Ainda tem dentro desse mistério, pastor. Quando o vinho foi transformado, se a gente daria pro pai da noiva, para Para querer. querer ganhar um nome. Mas não adianta você dar um milagre para quem não conhece de milagre. Então Jesus vai dar um milagre para o mestre de cerimônia, porque ele conhece o que é bom. Então tem gente que está falando da sua vida pro vizinho, está falando da tua vida pro amigo que não é teu amigo. Sobre Tem isso. gente que está ligando para falar da vida de outro. Às vezes tem um pastor do lado, às vezes tem Deus, fecha a porta. Bota o joelho no chão, vai orar. Deus vai receber. E o que você falou aí agora, que Deus desceu aqui agora, é interessante. Por que que quando Jesus fala para ela, não é chegada a minha hora, a mãe dele entende? Porque Deus nunca vai fazer aquilo para agradar você. Ele vai fazer o milagre para alcançar quem está ao teu redor. Às vezes a gente pede coisas, Sérgio, que a gente quer ganhar. É lógico, eu não vou mentir para você, é muito bom ser abençoado. Mas tem hora que a bênção pode, em vez de te abençoar, acabar te amaldiçoando. Meu Deus, isso é forte. Porque tem pessoa que recebe bênção e esquece da hora da dor. E quem está perto, será que vai saber entender o propósito? Entendeu? Por que que Jesus nos chegou e nos... Eu aprendi uma coisa, nem todo milagre é ao vivo. Porque tem muita gente que está preocupada em mostrar e ele está preocupado em fazer. Entendeu? Ele não quer, eu vou fazer porque vão ver. Ele está falando assim, ó, eu já estou fazendo e quando acontecer eles não vão entender. Desliga a câmera. Entendeu, Estélio? Peguei. Porque o vinho nunca foi alegria. A alegria foi o quê? As vidas que estavam sendo alcançadas. Meu Deus. Tem gente que falou assim, ó, se não tivesse vinho, e Jesus podia dar um copo d'água e todo mundo sair dali alegre. Só que existe uma coisa chamada propósito. E para a gente ser alcançado, teve que ter o quê? Propósito. Entendeu? É sobre isso. Pastor, forte esse mistério aí. Pastor, um momento da sua vida, eu vou só falar nas minhas palavras aqui. A gente sabe que Saulo, antes de ser Paulo, Jesus cegou ele. E Deus enviou Ananias para tirar a escama dos olhos deles.
Vamos trazer para a palavra de hoje. Quando o senhor começou a caminhar, Deus enviou alguém para tirar tua escama, para entender que ele tinha algo na sua vida? Cara, assim, quando eu pisei na primeira vez na igreja assim mesmo, que eu sempre fui, Deus usava muito a minha avó. E eu sempre vou dizer isso, irmão. Eu quero deixar isso bem claro, não é porque é minha esposa, eu sei dar valor a quem tem valor. Minha avó sempre investiu. E eu aprendi uma coisa, que as pequenas empresas são grandes negócios. Enquanto tem alguém olhando para você embaixo, mas tem alguém que está olhando e vendo você lá na frente. Porque Deus não olha o teu dom, Sérgio. Ele olha o teu potencial. Tem pessoas que estão preocupadas pelo dom. Só que Deus está preocupado. O que que ele faz para mim? Da forma que ele se entrega. Será que realmente ele faz pelo que eu sou, pelo que eu faço? Então, a gente precisa analisar. E minha avó sempre percebeu que eu não tinha interesse na obra pelo que a obra me oferece, mas sim pelo amor. Meu, Obra não é movido pelo oferecimento, é movido por amor. tem que gostar, né? Entendeu? Porque não é igual você chegar e jogar bola, eu gosto. Não, porque obra é diferente. Obra exige renúncia. Obra exige perder. Obra exige você a perder, às vezes, coisas materiais. Mas você entende que você está perdendo para ganhar o que tem lá em cima. O que que Jesus diz? Quem quer ganhar a vida, negue-se a si mesmo. Então, sem Jesus, a gente não tem vida. Tem gente que está falando que está vivendo, mas não está vivendo. A falsa promessa da gente viver. Tá entendendo aquele negócio de uma vida de ilusão? Então, a minha avó sempre falava, retiro. E o que mais encabulava, que ficava na minha mente é, por que que não pegava o dinheiro e investia dentro de casa? Agora desce uma revelação. Porque quem sabe onde planta, sabe o que colhe. Meu Deus. Ela podia fazer assim, Gustavo, eu vou comprar uma roupa para você. Mas não. Quando ela me botou no retiro da igreja, eu lembro até hoje, eu tinha 12 anos. Essa época o Thales Roberto ele era estourado. Quando tocou o louvor, me ajude a melhorar, eu com 12 anos eu falei, eu quero mudar de vida. Mas como um jovem de 12 anos vai dizer eu quero mudar de vida, sabendo que eu só tenho 12 anos? Por quê? Já tinha O a sensibilidade, discernimento né? e a de sensibilidade. Uma coisa que irmão, que eu gosto de enfatizar. Quem tem sensibilidade sabe ouvir a voz de Deus em qualquer momento. Meu Deus. Tem pessoas que já não têm mais a sensibilidade e não sabem dizer se é Deus ou se é o inimigo que está falando. Aí está vivendo o processo, ciclo vicioso, porque não sabe escutar a voz que está falando. Fica sem direção, né? E crente sem direção é igual Jonas. Sabe para onde ir, mas não faz o que tem que fazer. Meu Deus. Então, minha avó investiu. Quando ela investiu, daquele retiro para ali, Sérgio, minha vida mudou. Eu falei, Senhor, eu quero ser baterista, eu quero ser garçom, eu quero servir, porque eu aprendi uma coisa. O primeiro amor com Jesus é igual quando você ganha uma bicicleta. Mesmo que você não saiba fazer, mas você vai se esforçar para aprender. Vai cair, mas vai se levantar. Entendeu o mistério da bicicleta? Tu até se machuca, mas depois tu vai lá e tenta de novo. Ai, meu Deus do céu. Então eu foquei. Eu falei, Senhor, chamei a liderança da igreja, eu falei, eu quero entrar para um grupo de professores de criança. E fiquei. Quando eu fui ver, eu já era baterista. Já estava querendo fazer curso. Quando eu fui ver, meu avô já me chamou também, que meu avô sempre investiu em mim. Já estava me botando em aulas de teclado, me ajudando. Quando eu fui ver, eu já estava com 13, 14 anos. Uma pessoa que chegou lá sem saber nada. Porque antes de você crescer, existe uma lapidação. Até você grande, Deus ainda vai te lapidar. Porque para toda árvore ficar perfeita, ela tem que ser podada. Meu Deus. Então, eu no processo do crescimento sempre teve pessoas para quê? Abraçar. Então, eu quero falar isso para alguém que está aí, que está assistindo aí o Sérgio. Procure pessoas que apoiem ver o teu crescimento. Porque crítica, Sérgio, é o que a gente mais tem. Mas quantas pessoas que você teria hoje para poder dizer assim, ó, vai. Porque se você for, você é capaz. Meu Deus, isso é forte demais. Entendeu? E foi assim que eu comecei. Pastor, eu estudando um pouquinho da sua vida, houve um momento que você estava em um certo lugar que uma moça, né, falou algo para você. Você pode falar para gente? Eu tava em um dia da minha vida, sabe, irmão? Que sempre tem um dia mau. A palavra vai dizer o quê? Orar e vigiar. Só que o crente ele tem um problema. Ele ora
pouco. Não, eu vou melhorar. Ele ora pouco. E não vigia mais nada ainda. Porque tem gente que fala que ora muito, mas eu aprendi que oração é conversar. Então tem gente que não sabe o que é orar. Orar não é você só ajoelhar, Sérgio. É você tirar um tempo para falar, mas também para ouvir. Já percebeu que toda vez que a gente ajoelha para orar, a gente nunca parou para falar assim: Senhor, o que que o Senhor quer falar? Porque a Isso gente é só muito quer interessante, falar. pastor. Eu aprendi isso, e eu não tenho vergonha de dizer, escutando uma psicóloga falar assim: ó, o dia que você sentar para ouvir Deus falar, você vai parar de procurar profeta. Porque o profeta está em você. Se você só não está deixando ele sair. Então, eu estava separado até da minha esposa, aquela fase de amadurecimento que você sabe quando você quer ter tudo ao mesmo tempo e no final de tudo que você não tem nada? Porque a gente tem um problema, a gente quer todas as promessas ao mesmo tempo. Só que tem hora que Deus está dizendo: primeiro eu quero te moldar. Porque o que eu tenho para colocar na tua mão, tu não pode estar de qualquer jeito. Então, eu senti a pancada que eu perdi a minha esposa. Só que a gente, homem, tem um problema, irmão. Isso aqui não é vergonha de dizer. A gente nunca vai demonstrar que a gente está caído. Você lembra de Davi? Davi cai, mas ele não demonstra, mas ele sabe que a espada está dentro da casa dele. Por quê, pastor? Porque enquanto ele está caindo, ele está fazendo, ele sabe que a mesma mão que ele está fazendo a sujeira é a mesma que ele vai ter que voltar para limpar. Meu Deus. Eu fui consciente. Sérgio, eu não vou mentir, eu fui consciente. Eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais ficar dentro da. Porque eu morava numa kitnet sozinho. E eu consertando o telefone, eu pagava o aluguel, Deus estava me honrando. Sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, sempre tive uma vida de milagre. E o inimigo entrou e falou: vai lá, faz, ninguém vai saber. Mas sabe qual é o nosso maior problema? As câmeras estão até desligadas. Só que o olho que tudo vê nunca desliga. Eu botei a melhor roupa, Sérgio. Eu lembro até hoje, eu fui pro evento. Eu lá no evento. Irmão, a pior coisa que tem é você querer botar uma roupa que não cabe mais em você. É igual você pegar um sapato Oh, apertado glória. e colocar no pé 43 se teu pé é 39. Não vai dar certo. Não vai. Então, sabe o que que Deus está dizendo aqui? Tem ambientes que não cabem mais. Você está apertando o limite que Deus já te. Porque Deus coloca limite. É a gente que quer ultrapassar ele. E Deus já tinha falado para mim que se eu fosse lá, Deus não estaria lá. Porque Deus não habita aonde tem altar para Baal. Quando eu cheguei lá, eu lá tudo bem, interagindo. Estamos ao vivo, eu não vou falar a palavra, porque temos que ter ética. E eu dançando, irmão, sabe aquela sensação que o seu corpo tá ali, mas a sua alma se desliga? Foi o que aconteceu. Veio uma voz no meu ouvido e falou assim, ó, sai daqui. Falei, que isso, irmão? Pô, isso é brincadeira. Continuei dançando, porque a gente tem um problema. A gente escuta, mas a gente não obedece. Porque a gente tem hora que a gente dá uma de Tomé, Sérgio. A gente paga pra ver. Falei, isso aqui não é Deus não, pô. Tô aqui no meio do baile, Deus vai Vai vir falar no aqui. baile. Tanta gente chorando com o marido doente. Pô, tanta senhora de idade enferma. Ele vai vir aqui por causa de mim. Eu, Gustavo. Ele foi lá. Porque Deus, ele não vai atrás de qualquer um, não. Ele vai atrás porque ele sabe que aqueles que ele investe, ele não perde ficha. Tu nunca vai ver um dono de empresa investir para jogar dinheiro fora. E Deus nunca vai investir em você para ver você na mão do diabo. Meu Deus. Se Deus apoia o teu ministério e investiu, é porque ele sabe o potencial. Sabe até onde? Entendeu? E quando eu estava ali, eu falei, Senhor, isso aí não é Deus, não. Que a gente é crente, mas a gente é birrão. Falei, não é Deus, não. Daqui a pouco veio uma mulher bêbada. Sérgio, a mulher fez assim, ó. Me deu uma cotoveladinha de leve. Riu, que ela estava lá manifestada. Não vou falar a palavra. Ela falou assim, ó. Sai daqui. E sai daqui por quê? Se eu tô curtindo. Ela, como é que pastor vai curtir baile? Sabe quando o seu mundo desliga? Da tela azul no computador? E você fica assim, como é que a mulher tá falando da minha vida se a mulher nem me conhece? Aí eu falei assim, Senhor, já tô entendendo ela. Pastor, sai daqui. Eu já vi o senhor dentro da igreja. O senhor é pastor. E eu, na minha mente, nem obreiro eu sou ainda. Mas eu aprendi uma coisa com isso aqui, Sérgio. Que quando Deus quer usar até o teu adversário para identificar o teu nível, Deus vai levantar quem te ataca para te reconhecer.
Até quem te ataca reconhece o teu nível de guerra. Mesmo eu não tendo a unção de pastor, mas a minha intensidade de guerra era de um. Porque Deus não está preocupado com unção. Deus está preocupado com disponibilidade. E foi um negócio tão forte, pastor, que se ele usasse, de repente, outro pastor para falar isso, o senhor ia até escutar, mas não uma pessoa de muitas vezes que a gente nem dá credibilidade. Cara, a gente tem um problema. Qual é o problema, pastor? A gente só escuta quem a gente não conhece. E quem tá vendo o problema, a gente não escuta. Pastor, o senhor está falando isso, me faz refletir um pouco a minha vida. Então, toda vez que eu sinto que tem algo que refere à minha vida, Que eu gosto de reflete. ferir isso. Então, se refere a mim, então eu gosto de falar também. Eu, há muito tempo atrás, eu tocava pagode, pastor. Eu estava num local que tinha essa jogada aí. Vem me Tocando mover. pagode, tinha um remover lá. Só que tinha uma certa uma entidade que ela falava com todo mundo assim. Se apresentava. Eu não era, na época, eu não era convertido, não era crente. Só que ela falava com todo mundo, comigo não falou. Eu falei, estranho, falou comigo, falou com todo mundo. Só que quando estava acabando esse evento, o pagode que eu estava tocando, essa entidade veio para mim, na minha direção, e falou assim: ó, você tem 2 dias, você tem 2 dias para sair com seus pés da onde você está trabalhando. Senão você vai sair dentro de um saco preto. Meu Deus. Aí me arrepiou na hora. Aí falou assim, outra, vai entrar, isso aqui mexeu comigo, pastor. Vai entrar outra pessoa no seu lugar e você vai ver tudo que era para você sofrer. Mas eu não gostei quando falou isso. Falei, não, não, não. Se é eu que estou fazendo, eu que tenho que sofrer. Eu falei isso. Aí essa entidade falou, não, isso é cada um com seu problema. É necessário, mas tu tem que sair com os teus pés. Pastor, tu Nossa. acredita Que que pancada, hein? eu vi essa pessoa, tudo que essa pessoa sofreu, eu vi? E você pedindo pra sofrer. Não, é porque Não ali na hora, isso, não, eu estava num lugar, eu trabalhava num lugar que não era para eu trabalhar. é E lugar eu não posso errado. falar isso, é um lugar muito errado. Não entendi. E eu saí, porque ele me deu 2 dias para eu sair, eu saí. Deu Eu validade. eu nem esperei do dia seguinte eu saí. Porque eu estava num ambiente que eu conhecia o ambiente. Isso. E a pessoa não me conhecia para falar ninguém. Eu tocava com os pessoal de pagode que eles mesmos não sabiam o que eu fazia. Nossa. Então, quando veio falar isso, Viu? Aí pegou na raiz. É Deus. então Deus, quando ele quer falar contigo, ele usa até o diabo. Forte. Porque tem gente que acha que o diabo é inimigo de Deus. Se ele fosse inimigo de Deus, ele estaria no mesmo nível. Ele não tem o nível de Deus. Não tem. Deus usa o diabo. Sabe por quê, pastor? Aquele ambiente ali, um crente não ia falar comigo. O crente não ia entrar num Iria pagode. falar, ou iria falar uma coisa totalmente fora do propósito. Ou eu não ia acreditar, porque não era o ambiente que eu vivia. Muitas das vezes, Deus vai usar o teu ambiente para falar contigo. E foi o que Deus fez. Eu vi, pastor. Tudo que era para eu sofrer, infelizmente, essa pessoa sofreu. E assim foi feito. Mas eu lembrei, porque foi muito forte, pastor. Eu saí. E é algo que você não vive toda hora. Não, Porque parece que Deus fala assim, ó, hoje é o dia dos improváveis. não tinha como não foi um mistério demais. Pastor, o senhor falou da tua esposa, fala um pouquinho da tua esposa, da tua igreja. Manda um abraço pro pessoal aí. Gente, para quem não sabe, a gente abriu nossa igreja tem 3 meses. É outra coisa também, cara, que eu acho isso aqui muito interessante, Sérgio. A gente faz as nossas escolhas, mas Deus coloca a gente no propósito. Eu sempre gostei, irmão, não vou mentir, que eu gosto de ser reto e objetivo. Melhor coisa que tem é você pregar numa igreja, você cantar e ir embora, e nada de Acabou. compromisso. É só você fazer a sua parte e servir a casa. E eu e minha esposa sempre teve o sonho, por quê? A minha esposa, ela sempre teve lideranças, e eu sempre tive. Só que ela sempre falava assim, o meu sonho é a gente abrir a nossa igreja. E eu lembro que eu te falei lá no começo, aqui no começo, que é muito bom a gente ter alguém que apoia. Verdade. O projeto era pequeno, só que o apoio era maior. Ela sempre falou assim, ó, eu creio que a gente ainda vai abrir a nossa igreja. E E nada, não você tinha nada ainda. nunca teve. Nem projeto eu tinha. Só que juntou o propósito com o projeto. E ela falava, amor, eu quero ser sua ovelha. Eu não quero mais ficar passando na mão de ninguém, porque você sabe o que é para fazer. E da forma que Deus faz na sua vida, eu quero que Deus faça na minha. Meu Deus. Então,
Outra coisa que eu falo também para casal, você quer para casal. Relacionamento com homem e mulher tem que ter propósito. Como é que o teu marido prega e tu não apoia? Como é que a tua esposa canta e tu não elogia? Tem que começar de casa, Porque né? a Bíblia diz o quê? E não viverá mais só um, mas sim dois. Se eu cantar, ela não me apoiar, ela não está apoiando o que Deus faz na minha vida. Se tu pregar, tua esposa não te apoiar, ela não está apoiando o teu ministério. Então, por mais que cada um tenha a sua forma de ser usado, mas precisamos entender que nós somos úteis. Tem casais aí, pessoas, pastores, que eu escuto muito falar isso. Ah, mas o pastor é mais usado que a pastor. Não, os dois são usados, mas cada um do Cada um seu modo. isso aí. Não podemos descartar a utilidade de ninguém. Não tem nível, um é mais. É tudo para obra. É porque sempre vai ter um que se destaca em algo. Se destacar é diferente de ter mais. Porque Deus vai colocar algo diferente. Então, ela profetizando, falando. Eu dei um culto de ação de graça. Fiz uma campanha 21 dias no altar, numa igreja de um pastor amigo meu. E ela falou, pô, tu é maluco. Tu vai dormir 21 dias dentro da igreja? Você acredita que a gente dormiu? Abrimos mão de casa. Abrimos mão de ter uma vida, porque casal tem que ter uma vida, porque senão eu aprendi. Se o casal não tiver o momento deles, o inimigo entra. Fica só esperando. Porque o momento do casal é do casal. Eclesiastes diz que é um tempo para tudo. Tem tempo de você cantar, tem tempo de você ter. Você vai no shopping, dá uma volta, mas também tem tempo de você ter Deus. Então, eu tirei esse tempo para Deus, porque eu falei, Senhor, eu fiz igual Abraão. Eu vou levantar altar até eu receber a minha resposta. Quando acabou 21 dias, eu passando com a minha esposa, a gente orando, um amigo nosso morreu. Lá dentro do cemitério, a gente pegamos o contato de uma igreja. Meu Deus, que mistério. Quando a gente saiu do cemitério, a mulher ligou. Pode vir pegar a chave da igreja. Falei, Sérgio, essa mulher é maluca. Eu acabei de vir do velório, tava igual aquela mulher. Tava no cortejo, saindo da cidade com o caixão na mão, e chega alguém trazendo palavra de vida. Porque Deus é assim. Quando a gente pensa que o cenário é de morte, ele está trazendo vida. Para mim, eu não quero ser um pastor. Eu sempre quis ser evangelista, porque para mim, evangelista era o máximo. Prega, viaja, faz um monte de coisa, mas Deus falou assim: ó, o que eu tenho para você é igual Davi. É para apacentar, é para cuidar. Aí eu fui, peguei a chave, cheguei lá, ela falou para mim: pode pegar a igreja, quando tu tiver dinheiro, tu me paga. Falei, minha senhora, nem membro tem na igreja. Ela, você e sua esposa já vai fazer o que a obra precisa. Sabe quantas semanas a minha igreja abriu? Uma semana. Meu Deus. 100 membros, Sérgio. Por quê? Você lembra que eu falei? Quando Deus está no projeto, não adianta o inimigo tentar. Entendeu o mistério? Entendi. Isso é forte demais, pastor. E o mais importante, né, pastor, quando a gente tem aquele apoio, né? Foi muito lindo sair a tua esposa crer. E hoje vocês vivem o propósito de Deus. Pastor, já teve um minuto, já teve um momento que o senhor teve 5 minutos com Deus? Deixa eu te explicar como é esses 5 minutos. Eu, pastor, antes de eu me converter, eu fazia parte de outra religião, só que eu cheguei a receber, eu já falei no outro podcast, mas eu gosto de falar para reforçar. Quando eu recebi um valor de 25 ou 24 mil, e eu perdi esse dinheiro em 30 dias, 33 no máximo. E eu nunca fui viciado, nunca bebi álcool. E tava tomando banho, eu comecei a pensar aquela tristeza, não tinha nada. E Deus começou a falar no meu coração, faz uma contabilidade da sua vida. Quando Deus falou, faz a contabilidade da sua vida, Ele falou, o que que você tem? Eu percebi, pastor, que eu não tinha nada. Eu estava num processo de habilitação. Na lógica, uma habilitação ela dura 12 meses. Só que eu fiquei 3 anos por causa da pandemia, foi se estendendo, eu não consegui tirar a habilitação. Meu Deus. Tudo fechou. Só que eu declarei dentro do banheiro que eu ia ser seguidor de Jesus Cristo. Quando eu falei isso, dias seguintes, o rapaz da autoescola me ligou, marcou, eu desempregado, que esse dinheiro é o que eu estava guardando, É um investimento. um investimento. Perdi esse dinheiro, desempregado. Quando eu declarei, Mas o que mudou o cenário? foi eu declarar. Posicionamento. Não adianta ter palavra e não ter posicionamento. Depois que eu fiz aquilo ali, pastor, depois que eu senti Escolheu. que eu escolhi viver o caminho
Com Jesus, a minha vida mudou. E eu creio, eu falo de 5 minutos, porque se eu não faço aquela escolha ali, pastor, provavelmente hoje eu não estaria aqui, porque esse mistério que a gente está vivendo hoje, depois do podcast Transformado para Transformar, é tudo Deus fazendo. Porque o cenário que a gente vive não representa o que a gente. Tá entendendo? É, porque se você for olhar pelo momento, não dá pra E hoje a dizer. gente está aqui. Eu quero usar também esse podcast para agradecer as pessoas que estão em casa, que tá curtindo, que tá compartilhando, que tá assistindo. Então, no nosso primeiro podcast, a gente conseguiu atingir os corações. Eu sei que as vidas estão sendo atingidas, sendo alcançadas. E você teve esses 5 minutos? Cara, eu isso aqui é até muito pessoal, mas eu gosto de abrir isso daqui, porque isso daqui marcou a minha vida, Sérgio. Eu tinha Cara, eu lembro sempre de segunda Reis, eu tinha uma dívida com um rapaz. E essa dívida fez tornar a minha vida a tua foi 5, a minha foi 3. Eu consertava telefone. Hum, Só que nessa época, isso foi antes da pandemia também, isso era uma febre, consertar telefone. E o inimigo entrou, porque eu e minha esposa não estava ainda firme na igreja, só caminhava, mas sempre dizimista. Porque eu aprendi uma coisa: independente da posição que você esteja, nunca mexa no que é do altar. Ah, mas eu sou crente. Eu sou. Irmão, o que é do altar é do altar. Meu Deus. Dízimo é primícia. E se você não dá o primeiro, o melhor para Deus, você não dá para ninguém. Nem na tua casa tu dá. É igual no aniversário, né? Primeiro pedaço. Entendeu? A pessoa ela não Isso quer o virou bolo uma na lei. frente. Ninguém quer o último. Todo mundo quer o quê? Primeiro. Então, eu tava devendo esse rapaz tudo por causa de telefone. Tu começa bem e às vezes acaba mal. Esse rapaz falou, ó, conserta meu telefone. Eu tava tão brabo, né? Porque quando o inimigo te dá um poder momentâneo, você se acha. Eu vendi o telefone dele, Sérgio. Meu Deus. E pra mim explicar pra ele que eu vendi o telefone dele, que nem da igreja eu era direito. Eu frequentava, tava me posicionando e deixei o momento mais alto. Tava duro, falei, vou vender. Quando ele vier, eu pego outro e jogo pra ele. Deus fez ele aparecer lá na minha casa de fuzil, Sérgio. Meu Deus. E a dona da casa, Gustavo, fulano tá aqui te procurando, ele tá armado. O que que você fez? Eu não fiz nada, porque a gente tem um problema. A gente erra, mas quando o boleto vem, a gente finge que nada tá acontecendo. Só que para todo erro tem que prestar conta. Não tem outro jeito. Não tem, não adianta. Pode fugir, mas Jonas, chegar na hora. ele foge, ele bota. Cara, esse aqui era Jonas, era eu. Por quê? Tinha pessoas ali dentro do barco, Sérgio, há muito tempo, carregando bagagem para chegar em um lugar, determinado local. Só que Jonas preferiu botar a vida dos outros em risco, por causa do propósito que Deus tinha na vida dele. E muita gente bota a vida de pessoas em risco, por causa de reconhecer o próprio erro, que tem que fazer. Eu fiquei quieto. Ela me ligou, eu falei, e aí, como é que ele tá aí? Parece que eu já tava sentindo. Sabe aquele negócio? Eu não tenho que ir. Mas ela falou, eu vou passar mal aqui, porque ela era uma senhora. Cheguei lá, Sérgio. Ele destravou a arma, botou a mão no meu peito. Ele pra mim, eu não sou teus colegas, eu não tenho nada contigo. Cadê meu telefone? E pra me falar? Eu tinha vendido. E eu querendo chamar a voz de Deus. Sabe o que que Deus falou comigo ali na hora? Quando tu escolheu errar, tu pensou na minha escolha? Meu Deus. Porque a gente só quer lembrar de Deus na dor. Só que na hora de pisar, escolher, tomar as decisões de cabeça quente no calor da emoção, a gente lembra de Deus? Não. Porque a gente quer fazer aquilo que agrada o nosso coração. A Bíblia diz o quê? Que o coração ele é enganoso. E o meu coração quase me levou à morte. Porque eu queria ter o dinheiro. E agora, cadê o dinheiro? Porque mesmo se eu não tivesse o telefone, eu O poderia dinheiro dar o eu- dinheiro para ele morrer e eu não morreria. Ele falou assim, ó, tu tem 1 hora para aparecer com o telefone. Sérgio, parecia que todos, porque ele é do movimento, que eu não preciso falar o nome, todos no movimento nesse dia parou para focar só na minha casa. Meu Deus. Eu falei, Senhor, eu tô o cara mais procurado do mundo, o que que eu fiz para minha vida? Me ajuda. O que que eu fiz? Reconheci e para todo erro tem uma perda. Isso aqui é muito forte. Toda escolha mal feita sem direção de Deus
Deus vai permitir você perder alguma coisa. Porque perder te traz amadurecimento também. Eu Toca tive na que pegar, ferida, né? eu tive que pegar o meu iPhone, Sérgio, novinho. O dele era um Motorola. Aí sabe o que Deus falou pra mim? Tu tirou o pior do inimigo e agora tu tá tendo que dar o melhor pra ele. Meu A Deus. bênção que era minha foi parar na mão de quem não era pra ter. Tudo por causa de uma escolha. Entendeu o mistério? Mais escolhas, mais consequências. Mas também, Sérgio, quando eu entrei dentro de casa, sabe o que eu fiz dentro da kitnet? Eu juntei todas as minhas bolsas, eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, me perdoa, me ajuda. Porque quando a gente tá no desespero, meu irmão, a gente tá igual Davi, tá rasgando as vestes e tá com a boca no pole dizendo, eu preciso melhorar. Tive que aprender na dor, Sérgio. Foi importante que o pastor falou, poder de escolha, porque a gente pode, na Bíblia, ver que Maria e Marta, a Marta, ela, quando a Maria vê Jesus, ela senta aos pés de Jesus e vai ouvir o que Jesus tem para fazer. E a Marta, ela queria enfeitar, ela queria dar café, queria dar bolo, e Jesus queria falar. Muitas das vezes, a gente precisa ouvir o que Jesus tem para falar. E tem gente que quer ficar enfeitando. Tem gente que vai no culto, pastor, podendo ouvir o pastor falar, quer ficar no telefone, quer ficar fazendo fofoca. Aí, quando vem a consequência, não quer receber. Porque Qual a dif- tudo é um poder de escolha. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho muito top dessa palavra e você foi bem reto. Qual é a diferença delas duas? Uma quis agradar e a outra quis ouvir. Só que tem algo aí que mexe comigo. Será que Jesus quer ser agradado ou ele quer ser ouvido? Tem gente que tá pensando que tá fazendo coisa para agradar e Deus tá dizendo, eu não quero mimo. Porque se for para mimar, eu mesmo, a glória já é dele. Ele quer ser ouvido. Porque se você ouvir, você já está, Pastor, foi muito importante. Tem gente que faz besteira. A semana toda vai na igreja ofertar R$ 1.000. Deus está ali. A obra vai até receber, porque dinheiro paga Deus está conta. ali. Mas Entendeu? Deus não quer saber do recurso. Ele quer saber da importância. Entendeu? isso é muito forte, muito forte. Pastor, teve um momento da sua vida que você teve envolvimento também com drogas? Como que foi para o senhor sair? Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, que eu sei que tem pessoas que estão sentadas nesse momento em casa. Tem pessoas que não conseguem largar a droga, tem pessoas que não conseguem largar a bebida, tem pessoas que não conseguem largar a mentira. O que que o senhor falaria para essa pessoa nesse momento? Cara, a primeira coisa que eu vou dizer para os irmãos. A minha começou na escola. Eu tinha dois amigos, que na época a gente sempre chama de amigo. Começou com o negócio de futebol, de matar aula. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Joguei até um pouco em clube, que minha avó sempre investiu em mim. Fiz peneira, fiz escola e ganhei muitas medalhas. Um dia na escola, todo mundo sabe que eu sempre fui da igreja, como eu falei. Falaram assim, pô, agora a gente vai fazer um negócio ali, só que tu não vai poder ir. Eu falei, por que eu não vou poder ir? Se vocês são meus amigos. Porque a gente tem um problema. Isso daqui é revelação. Tem gente que, para ser aceito, ele abre mão dos princípios. Meu Deus, peguei, pastor. Eu vou melhorar isso aqui. Peguei. Tem gente que abre mão daquilo que Deus deu para ele para se encaixar em certo Vai ambiente. viver um momentozinho. Entendeu? Eu vou viver essa hora. Porque se eu não pegar agora, lá na frente eu não vou ter. Mas Deus está dizendo: quem disse que eu sou Deus de momento? Eu abri mão, Sérgio. Falei: eu sou amigo de vocês, eu quero estar com vocês. Pode ser o que for. Para mim, eles iam roubar. Porque eles tinham o costume de ir na roubar barra, tínhamos costume de ir no sempre ficar pegando chocolate, pegando essas coisas. Que isso, todo jovem, irmão, não é certo, que fique bem claro. Mas todo jovem teve esse momento de rebeldia, porque isso é uma rebeldia. Aí, eles foram lá para trás da quadra e falei, gente, aqui esse pessoal que só fica aqui é uma área reservada, né? Perto de comunidade. Eles, não, a gente vai usar. Falei, pô, gente, mas eu não faço isso não, pô. Eu moro com a minha avó, pô, minha avó. Ih, tu é bobão, então tu não pode ficar com a gente. Tocou no ego. Aí entra. O que entra? O inimigo. Melhor tu ir embora. Pô, tu é bobão, tu é pateta. E você, jovem, todo jovem quer sempre estar por cima. Você quer mostrar pra eles que você é o cara da parada.
E eu sempre fui aquele, sabe, eu não vou falar o destaque, mas o que faz rir, o que brinca, o que zoa, porque eu O sei descolado. isso, eu sei chegar e sair do ambiente sem querer mostrar algo que eu não sou. Eu sempre vou ser uma coisa só com você e sem você. Então, o pessoal gostava de mim, mas esse lado aí me pegou. Porque quem tem princípio, quando entra algo que bate contra o princípio, começa a confrontar caráter. E quando confronta caráter, sério, é uma hora que tu mexe com a tua estrutura e tu fica. Eles ficaram falando pra mim toda hora, vai embora. E isso aí é mó banana. Eu falei, pô, eles me elogiam direto. Aí eu falei, vou fazer melhor. Vou provar pra vocês que eu sou bravo. Fui lá e usei. Sérgio, esse dia pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na sala de aula passando mal. Uma náusea, uma dor de cabeça. Eu falei, Senhor, eu já tava lá desnorteado, uma sueira. Porque para toda a primeira vez, irmão, e tem um processo. Esse problema de faz não tem nada a ver. Quando eu cheguei em casa, Sérgio, comecei a passar mal. Começou a dar pressão baixa. Comecei e eu não podia falar. Por que eu não podia falar? Porque quando a gente peca, a vergonha não é o pecado, é expor a forma que você errou. Falei, Senhor, nunca mais eu faço. Depois dali, o inimigo criou um vício nisso, eu nunca mais consegui sair. Foi uma luta muito grande para sair. Sabe por quê? A droga, ela é igual um telefone. Como assim, pastor? Ele descarrega, o que que você tem que fazer? Carregar. Quando acaba a onda, quando acaba o ritmo, a potência dela, o próprio corpo, porque é uma substância, ela fica assim, ó, quero mais. E então, isso me pegou. Porque o jovem ele já tem adrenalina, irmão. E você botar algo que chama o teu corpo, eu falei, meu Deus, quando eu vi, eu já estava viciado. E eu digo para quem tá em casa, irmão, hoje você começa numa saidinha, eu vou fazer só hoje. Tudo que você planta errado gera um problema enorme. Para muitos é só um fio de cabelo. Quando tu vê, já é um furúnculo. Por que eu tô falando que é um furúnculo? Porque traz uma inflamação. E você não consegue mais. Daqui a pouco o seu corpo já tá diferente. A sua fala tá diferente. O seu caráter, que sempre foi uma coisa, muda. E como que o senhor fez para sair, se libertar Para mim disso? sair, eu vou ser sincero, eu lutei muito. Só que Deus usou um pastor para mim lá de Minas. Um dia, eu cheguei na igreja de um pastor que me consagrou obreiro. Falei assim, eu quero dar o dízimo. Porque eu sempre gostei de dar o dízimo domingo de manhã na escola bíblica. Como eu sentia amor, a meu maior prazer era dar o dízimo ou na escola bíblica ou no culto de libertação, porque para mim tirava todo o peso da semana. Igual você falou, quando tu dá o dízimo, parece que tu é agora que vamos pro céu. Eu dei o dízimo, tava com uma calça toda rasgada. Minha esposa falou, pô, você vai pra igreja? Você tá aí, poxa, cheio de substância. Eu falei, eu sei que Deus tá lá. Cláudio, quando eu cheguei na igreja, cara, parecia que o culto era pra mim. O pastor olhou. O irmão que tá com essa camisa rosa com a calça rasgada. Falei, que isso, cara, a igreja tá cheia, o cara tá me procurando. Mas é aquilo que a gente falamos. Tem dia que o céu vai escolher chamar o teu nome. José tá dentro da cisterna. Só que alguém coloca José lá dentro do palácio. Aí vão falar assim, ó. Ah, mas tentaram matar ele. Mas até o que era pra matar trouxe vida. Porque tem hora que o que pra te jogar no propósito, Deus vai ter que te colocar em lugares desconfortáveis. Pra tu crescer no meio dele e ter testemunho pra contar lá na frente. Quando eu entrei na igreja, eu sentei, eu só falava assim, ó, eu quero mudar. E todo mundo tá olhando com aquela cara, tipo assim, esse cara tá falando com quem? Vamos orar ele? Mas só que eu tô ali palestrando, porque eu aprendi uma coisa, até hoje eu como pastor aprendi. Você tem que estar no culto, você tem que estar ligado palestrando com o Espírito Santo. Eu tô ali palestrando. Daqui a pouco fala assim, ó, o irmão ali de rosa, Deus manda tu aceitar Jesus. Falei, gente, como é que ele sabia que eu vim fazer isso aqui, cara? Porque eu era dizimista. Já era uma confirmação do Espírito. Eu era dizimista, mas eu não era posicionado. Tem gente que dá até dízimo, só que não tem uma posição no altar. Dízimo, tu vai dar, Sérgio, Deus vai receber. Mas a tua posição e a tua fidelidade é algo muito diferente. Quando ele me chamou,
Eu olhei para ele, parecia que eu vi o próprio anjo de Deus ali. Ele falou assim, ó: "Hoje eu profetizo na tua vida que tu vai ser o pastor das nações". Caraca, Sérgio, parecia que eu senti ali Deus pegar minha roupa rasgada, meu trapo, igual o filho pródigo. Quando ele tá lá no meio dos porcos, ele lembra que ele tem a casa, que ele tem que voltar. Eu me senti novo. Ele falou assim, ó: "Me dá um abraço aqui, ó". E o pastor da igreja sabia que eu era dizimista, falou assim, ó: "Posso contar um testemunho pro senhor?" Aí o pregador: "Pode. Esse daí é um dos melhores dizimistas que tem na minha igreja. Só que a gente estava lutando para ele se posicionar". Cara, quando ele falou isso, eu falei: "Meu Deus". Por quê? Nem todo mundo vai falar toda hora para você o que você tem que fazer. Tem momentos que a gente que tem que Lembra que a gente falou das escolhas? Eu sei que o projeto aqui é transformados, para transformar. Mas como é que eu vou transformar uma coisa que você tem que escolher se transformar? Para haver transformação, tem que ter mudança de comportamento. Isso é forte demais. E para ter mudança de comportamento, tem que ter arrependimento. Porque são três coisas que são ligadas: mudança, arrependimento e transformação. Se eu mudo, eu me arrependo. E se eu me arrependo, eu me transformo. Entendeu? Isso é forte. Pastor, você chegou um momento da tua vida que o senhor percebeu que a sua vida transformou a vida de alguém? O seu testemunho mudou a vida de alguém? Alguém chegou e olhou assim, pô, pastor, o senhor é um homem de Deus. Através da sua vida, hoje eu estou aqui. Chegou esse momento? Cara, a minha. Eu falo até isso aqui, às vezes eu até me emociono, porque a gente tem que entender que testemunho nunca vai ser para envergonhar. Eu vim de uma época que eu entrava na igreja, era só testemunho. E o que salvava a vida? Testemunho. Só que as pessoas estão preocupadas que revelação é que salva. O que muda a vida de um crente, a vida de uma pessoa de Deus, é você testemunhar o poder de Deus. Sérgio, a minha maior luta, assim, né, para mim entender, era quando eu chegava no ciclo de amizade de pessoas que tinham uma vida diferente. Às vezes eu chegava no futebol, ó, todo mundo para de xingar. Gustavo tá na igreja. Ó, Gustavo é outra pessoa. E você vê. Por quê? Nem todo testemunho precisa se falar. Porque o maior testemunho é o que eu falei, a mudança. Tem lugares que eu entrava que eu tinha amigos que faziam as coisas erradas, que eu falava, lembra? Porque eu ainda tive amizade com essas pessoas. Sabe o que ele fazia? Pastorzinho tá chegando, hein? Parou de fazer. Sabe por quê? Independente de qualquer coisa, ele é homem de Deus. Então, eu quero deixar para você que está em casa. Toda vez que você escolher mudar, toda vez que você escolher quebrar o ciclo vicioso e entrar na área que Deus colocar você, até quem debochava, ele vai ter que respeitar o que Deus fez na tua vida. Isso é forte. Porque quem me julgava lá atrás, hoje em dia fala assim, ó, ô pastor, preciso de oração. Deus muda o cenário, né, pastor? Porque o posicionamento confronta quem não tem força para se levantar. Você já parou para pensar, Sérgio, que todo mundo que olha para a gente, vê a gente em pé, queria ter a força que a gente tem para permanecer? Só não tem coragem de admitir? Porque o problema não é você cantar, pular e sapatear. É você acordar todo dia e falar assim, ó, eu preciso melhorar mais um pouco e continuar de... Nem todo mundo hoje consegue permanecer vivo na presença. Porque para você manter o fogo aceso tem que ter. Bravo. E se não tem brasa, como é que tem altar aceso? Meu Deus. Então, minha vida mudou. Os DJ que porque eu também dançava nos bailes, eu gostava de estar nos bailes, o DJ falava assim, ó, não vou nem te mandar mensagem mais. Que negócio contigo agora é só igreja. Por quê? Cara, isso me dá vontade de rir, porque você vê que Deus, ele toca até em quem tá fora. Deus não precisa mandar mensagem, fazer vídeo. O teu chamado, a tua atitude revela para as pessoas quem você é lá fora. Entendeu? Pastor, isso é muito forte. A gente falando do que Deus faz. Em Salmos 5 vai dizer que a gente tem que falar o que Deus fez na nossa vida. E tem gente que só quer falar coisa boa. Pastor, é necessário a gente falar o que a gente perdeu,
Porque o senhor é pastor hoje, né? Mas o que o senhor deixou de viver para ser pastor hoje? Tô falando que é ruim, não tô falando que é ruim. Mas o senhor teve que deixar muitas coisas para trás. E tem gente que não fala isso. Porque tem gente, pastor, que está perdendo coisa e não sabe que é Deus que está travando. E se ninguém falar, como que vai saber? E como é que eu vou testemunhar uma coisa que eu não vivo? Meu Deus. Porque, irmão, é bom viver na igreja, mas o que que te gerou? Porque para todo milagre, primeiro tem uma dor. Como assim, pastor? Te provo. Ana e Penina. Ana estava até estéril, mas Ana dizia o quê? Eu preciso subir no templo da porção dobrada. E quando ela dava para o altar preparava o que era dela. Então, ela estava sofrendo, mas era uma dor para dar crescimento. Isso é forte. Pastor, está chegando o nosso momento, que tudo que é bom dura o suficiente para a vida eterna. Pastor, tem alguma palavra que mexeu com o senhor, que mexe com o senhor até hoje, que o senhor quer deixar para o povo de casa? Gente, essa passagem aqui que eu vou falar agora, ela é uma passagem que sempre mexeu comigo. Então, eu quero deixar para você que está em casa. Ezequiel 37. Irmão, desde que eu sou criança, Deus só deixava eu abrir essa passagem dentro da minha casa. Por quê? Ezequiel, ele está até dentro do vale, Sérgio. Mas o vale não está dentro de Ezequiel. Tem pessoas que têm que entender que o vale é o momento que está ali fora. Mas quem é você dentro dele? Por que que Deus fala para Ezequiel profetiza? Porque tem hora, isso aqui é para quem está em casa, que a gente procura pessoas para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E quando eu entendi que eu era o Ezequiel, que o poder estava na minha boca, eu parei de ligar para as pessoas, de ficar, irmão, isso, irmão, aquilo, porque às vezes você está trazendo dores de coisa que você procurou. E Deus está dizendo, Ora para mim, ora por mim, ora... poxa, a prova não acaba. A prova não acaba porque você não escolhe ser profeta. E ser profeta não é você ter título. Ser profeta é você entender que mesmo perdendo, mesmo ganhando, você tem que estar profetizando. Porque Ezequiel estava perdendo. Ele está vendo um osso ali, nada acontece. Mas enquanto ele está profetizando em cima, o movimento está acontecendo embaixo. E sabe o que Deus está dizendo para alguém que está em casa? A geladeira está vazia. O armário está vazio. O marido está horrível. O filho está em rebeldia. Mas quando você usar a tua boca como um altar profético, o que estava ruim começa a melhorar. Porque tem gente que não sabe. Boca é altar. Como assim, pastor? Quando Jesus criou o mundo em Gênesis, o que ele falava? Com palavras iam sendo criadas. E tem gente que está usando a palavra, em vez de trazer vida, está trazendo morte. Meu Deus. Então, fica com essa palavra, irmão. Usa a sua boca como altar, mas um altar que gera vida para a vida de pessoas. Eu quero te agradecer por mais uma vez estar com a gente aqui. Nada. Pastor, muito obrigado Nada. mesmo. Eu quero profetizar para a sua Em nome vida de Jesus. muita é isso. vitória. Eu sei que esse Brasil é pouco para o senhor. Em nome de Jesus. Esse Eu Brasil creio. é pouco para o senhor. Eu sei que o senhor vai em vários lugares recebo. e as pessoas vão ouvir a tua voz, Eu porque recebo. tem muito Deus saindo da sua boca. Eu recebo. Amém, pastor? Em nome de E Jesus. eu quero agradecer você que está em casa. Eu quero que você siga a gente nas nossas plataformas digitais, bem no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso YouTube. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero, meu Deus do céu, eu gosto de falar assim, pastor, para as pessoas entenderem Enfatizar que esse canal aqui é um canal de bênção. para a obra. A gente vai chegar, pastor, aonde nosso pé não está podendo ir. Mas é necessário a igreja ajudar a gente. Porque aqui a obra não é para o Sérgio. Não é para nossa produção. A obra é para Deus. Então eu quero te chamar. Vá lá no nosso YouTube. Escreve lá. Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Fica com Deus. Tchau. Vai, Obrigado. Em nome de Jesus. Elevo os meus olhos ao céu e agradeço por me curar. Hoje eu sou transformado para transformar.